Olá, pessoal. A gente separou algumas dúvidas aqui em relação à nacionalização de containers e eu tô com o Christian da Versibox, que Olá. atua com a venda e locação de containers marítimos e a gente vai bater um papo sobre isso. Pra gente começar a falar sobre nacionalização, então, eu trouxe acho que a primeira pergunta pro Christian, que é, afinal, o que é a nacionalização de containers? Bom, a nacionalização de container, como todo produto, bem, mercadoria importada, assim como o container, não é fabricado no Brasil, quando ele entra no território nacional, ele precisa ter todos os impostos e tributos recolhidos. Então, container chega no país, para ele permanecer no território nacional, precisa recolher imposto de importação, PIS, COFINS, ICMS, todos os impostos que a gente conhece que temos no Brasil. Christian, a gente sabe que, apesar de não muito praticada aqui no Brasil, né, a nacionalização ela é muito importante. Você consegue falar pra gente, assim, essa parte específica da importância da nacionalização? Claro. Como o container ele é um produto importado, todo produto importado ele precisa ter os impostos recolhidos para estar legalmente no território nacional. Então é ilegal vender um produto, não apenas um container, é vender um produto importado onde não teve todos os impostos recolhidos no território nacional. Outra dúvida muito comum aqui que a gente recebeu nos canais da Versibox é quando devo, de fato, nacionalizar um container. Você consegue explicar pra gente? Claro, esse é um fato curioso, porque o container ele é diferente ele tem algumas particularidades de um produto importado. Uma caneta, por exemplo, que você importa. O container, ele vem junto de alguma mercadoria. Alguma empresa enche ele de carga, ele entra no Brasil com carga, a mercadoria é nacionalizada e o container, em paralelo, ele entra como regime de admissão temporária. Então, espera-se que o container entre no território nacional e um dia vá sair. Caso esse container, enquanto ele está no território brasileiro, a empresa dona ou usuário desse container resolva que ele vai ficar aqui para sempre, muito comum no Brasil utilizar para casas. Perfeito, que é uma tendência. Exatamente. Hoje, né? Qualquer coisa que mude o curso do container, ele vai permanecer para sempre no território nacional, ele deve ser nacionalizado. Legal, Christian, tá muito boa essas dicas. Eu também queria saber o seguinte, com base nas dúvidas, o que ocorre quando a pessoa não nacionaliza de fato esse container? Por ser um produto importado, caso você não recolha os impostos, primeiro, isso é um crime de descaminho. Então, você não recolheu os impostos, o container ele está ilegalmente dentro do território, sendo utilizado ilegalmente no território nacional. Caso você entre em alguma fiscalização, a Receita Federal, algum fiscal veja que você está utilizando o container de forma indevida, ele pode ser apreendido, você pode ser multado e responder judicialmente pelo crime de descaminho.